Olá, pessoal. Muito prazer, sou o Richard Sena. Fazemos parte do grupo Espiritualistas e Apômetras. É o nosso instituto também, que vem trazer bate-papos interessantes com temas polêmicos às vezes, mas que com certeza vai ajudar, vai trazer uma informação importante para a vida de vocês. Hoje estamos com Natan Peron, Carol Galo, sejam bem-vindos. Falaremos sobre a apometria, como ela tem agido na vida deles, como eles conseguiram ingressar, né? Porque a apometria, de certa forma, é polêmica também, mas que a gente consegue adequar aos nossos dias, à nossa vida. Então nós vamos saber um pouquinho do Natan. Natan, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa tarde, bom dia aí, boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo o vídeo aí. Tudo bem, meu amigo, Muito tranquilo. Vamos bem, falar um muito pouco de bem. apometria aí, das nossas experiências. Muito legal. E Carol, tudo bem também? Tranquilo? Tudo bem? Olá para o pessoal de casa, né? Para o que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui tendo essa conversa. Muito bom. Nós vamos começar então querendo saber de vocês a apometria na vida de vocês. Eu vou começar com você então, Carol. Nessa questão da apometria, quando você ouviu falar o que ela, como ela seria, você tinha, claro que você não sabia, mas você tinha algumas informações, te causou algum medo? Não, nunca. Na verdade, eu sempre tive a curiosidade de entender o que era apometria. E nunca tive oportunidade. Aí eu fiz um primeiro curso com o Robson Pinheiro, né, com o Leonardo Muller, sobre apometria. Aí eu descobri que tudo que eu achava que era apometria não tinha nada a ver com o que eu pensava, o que era apometria, né? Aí depois eu tive a oportunidade de entrar no nosso grupo e fazer o curso, e aí desenvolver mesmo essa questão, estudar mais e ter um entendimento melhor. Muito bem. Foi inesperado para você, Carol, algumas vivências, algumas questões que ocorreram com você, como você disse do curso, na vivência, então, do dia a dia, foram 7 meses de curso, né? Sim. Qual foi a sua experiência, quais foram as experiências nesses 7 meses que você interagindo, entendendo, além da questão teórica, da metodologia, mas a vivência, o sentimento perante os fatos que iam ocorrendo? Essa questão da vivência ela é muito intensa, porque a apometria ela traz o autoconhecimento. Né? Você olhar para dentro de você, entender as suas forças, as suas fraquezas e as suas crenças e trabalhar. Porque muitas vezes você tem crenças que elas não têm justificativa. E com a apometria você acaba quebrando. E ela traz para você, para mim trouxe essa questão de ser útil. Né? Como que a gente pode se ajudar, ou ajudar o próximo, como a gente pode resolver as nossas questões de uma forma mais suave. Né? A partir Natural, né? natural, sem precisar de muitas coisas, né? Sem ter muitos obstáculos. Então, através do autoconhecimento, você conhecer a questão dos elementais, né? As leis da apometria, de ritmo, de desdobramento. E se aplica para o nosso dia a dia. O próprio conceito do campo de força, por exemplo. Sim, sim. Ele se aplica no nosso dia a dia, né? Não é só na apometria. Então, quando a gente acorda, você faz o campo, se eu passar por uma situação de estresse, alguma coisa que eu me sinta em perigo, então eu já faço o campo, eu consegui absorver para a minha vida, para o meu dia a dia. Muito legal. Ô, Natan, na questão de desmistificar, como eu perguntei para a Carol se tinha causado algum medo, alguma insegurança, porque quando nós temos a curiosidade, que é o que nos leva, né, a buscar algo, mas quando nós temos alguma pessoa que diz assim, cuidado, pode ser perigoso para você, será que você está preparado? Pensa um pouco mais. Você teve isso? Cara, comigo foi bem ao contrário, porque eu penso assim, a gente tem que ter medo daquilo que a gente não sabe, né? A falta de conhecimento sobre determinado assunto ou determinada coisa faz a gente ter medo, né? Uhum. Tinha aquele certo preconceito, entendeu? Sim, sim. Então a apometria para mim foi exatamente o contrário. Eu buscava a apometria porque eu queria saber, eu queria Legal. entender as coisas que aconteciam, né? E eu sempre fui muito curioso para essas questões da espiritualidade, né? E então a apometria para mim é algo que abre as portas, né? Rasga o véu daquela ilusão que a gente vive de achar que é só isso, né? Só a questão material. E é muito bom, não precisa ter medo, cara. Legal. É fantástico em relação a isso. Eu, diferentemente de vocês,
mais ou menos eu fui empurrado para isso, porque eu trabalhei muito tempo em centro espírita, né, em terreiro, e a gente segue um padrão e pisando firme, não que na apometria não seja assim, mas a gente acaba criando uma zona de conforto e aí a gente não tem tanta vontade de mudar, de sair daquela zona de conforto. A trajetória de vocês na apometria, a gente sempre vai buscar o estudo e isso vai ser inerente ao nosso processo de autoconhecimento e de evolução. Mas vocês conseguem dimensionar assim, em um tempo... Quanto tempo você está na apometria? O que você tem desenvolvido? Você já dirige trabalho? Como que é? Então, eu já vou, acho que basicamente uns 2 ou 3 anos já que eu fiz o curso de apometria. Já estou fazendo a coordenação, dirigindo os Olha só. atendimentos, né? É algo muito rápido, depende da sua confiança, né? Legal, Nathan. Quando você... No começo é tudo novo, né? Você tem certo receio, né? Até porque você não confia nas suas capacidades, na sua normal. mediunidade, né? E conforme você vai trabalhando, vai se conectando com a espiritualidade, aquilo vai fluindo, né? Você vai Legal. soltando, vai vindo as coisas, né? Então chega um momento que você só sabe, às vezes você não sabe nem o que está fazendo. Você está ali conectado com a espiritualidade, você se solta, confia Sim. nela, confia no que você estudou ali, né? E deixa Legal. levar. Você falou coordenar trabalho, né? Então a gente vê pequenos, médios, grandes centros, terreiros, as pessoas elas estão cambonando e aí fazem um desenvolvimento mediúnico. Eu fiz de incorporação e a apometria que me despertou essa curiosidade e essa vontade, então, de incorporar e de trabalhar dessa forma, né? Não que precise ser assim, não que temos que incorporar, mas já coordenar um trabalho, você falou de 2 a 3 anos, é um avanço muito grande. Grande. E você, Carol, tá nessa linha também? Conta um pouco para nós. Também tô. Assim, a apometria, ela trouxe uma coisa que me assustou um pouco, é o quão natural ela é. Ela foi para mim desde o início. E essa conexão, e sempre foi uma coisa que fluiu, os estudos, os trabalhos, até no início, acho que quando eu estava na 3ª semana, eu acabei dirigindo um trabalho com a ajuda até do Rodrigo, do outro operador, e depois que eu terminei o curso, eu comecei também a operar, acho que já são 2 ou 3 anos, e é óbvio que com muito estudo, muita dedicação e essa conexão com a espiritualidade. Então, muitas vezes a gente não tem noção de 100%, acho que nem 5% do que acontece na espiritualidade, mas é a nossa conexão, a nossa vontade versus a nossa força que faz com que a gente tenha esse desempenho e também me impulsiona a conhecer mais, a estudar e estar mais envolvida nisso. E como com poucas coisas a gente consegue ajudar as outras pessoas, né, lendo Lacerda ou toda a literatura que tem, a apometria você pode levar a sair de uma questão religiosa, né, que às vezes tem pessoas que têm questões de preconceitos, né, que não gostam, e você pode ir para hospitais, né, levar essa ajuda, porque a gente sabe que o plano espiritual, existe a doença do corpo, existe a questão espiritual, a questão da energia. Então, isso é o que me atrai, assim, é o que me incentiva a isso. Muito bom. Na questão também tá acontecendo ao vivo. Então, a gente imagina assim, né, as pessoas que trabalham com a espiritualidade e também não precisa ser nessa linha voltada à Umbanda, ao espiritismo. Mas numa igreja católica, né, nós temos algumas vertentes também e temos aqueles que vão até as casas orar pelos enfermos. Com certeza essas pessoas, ao adentrar nas casas, percebem a mudança de energia. E aí elas conscientemente, porque mudou o padrão, elas têm que trazer como você falou do campo de força, um equilíbrio, estabilizar então, não se deixar levar por aquela influência, que ela já sabe, claro que ela se preparou, mas dependendo do grau, porque não dá para saber exatamente. E se a gente estender aos irmãos amigos evangélicos também, que tem um trabalho de desobsessão muito forte, de descarrego, Sim. Unindo a questão emocional, unindo a questão espiritual e de desobsessão, como eu disse, eu queria que vocês rememorassem, então, não trazendo o caso em si,
Mas falando assim, abriu a frequência na análise de um consulente. E aí perceberam que o buraco era mais fundo, mais profundo. Sim. Qual é o processo de manter o equilíbrio e de atuar paralelamente entre entender o que está acontecendo com o consulente, as informações dessa equipe espiritual e o estado de equilíbrio? Fala, Carol, um pouquinho. Isso item é bem interessante, né? Porque quando a gente faz anamnese, normalmente algumas pessoas, você sente algumas coisas, tem trabalhos que no início você já sente a energia que está pesada e tem outros que não, são uma incógnita. Então, quando a gente acessa o campo, você percebe. Só que já tive um caso que eu acessei o campo, a gente começou, parecia que estava tudo bem, de repente abriu um portal, abriu uma coisa super pesada. E eu não tinha feito tantas proteções assim. Aí eu gosto muito de voltar para o básico. Então, voltei para o conceito, para os instalar os dedos. Para as leis, os métodos. Para as leis, né? os métodos. Reforcei primeiro o campo, pedi para todo mundo se acalmar, e aí voltei, reenergizei o grupo, aí fui para o básico, para depois voltar e a gente voltar para trabalhar. Legal. Mas são segundos, né? Normalmente, porque não tem nada combinado. Não. Né? Quando você acessa o campo da pessoa, é uma surpresa. Né? Tem trabalhos que às vezes a gente... Estava até comentando com o Nathan antes, que parece que vai ser muito pesado e de repente ele flui muito bem, que são tranquilos, e outros que quando você abre você vai identificar. E eu acho que o mais importante é a gente voltar para o básico, né? O que é? Então é o campo, é a energia, é a conexão, você dá de repente um respiro, proteger, é um trabalho, a gente começa bem, termina bem. Então todo mundo tem que seguir, então ter essa unidade do grupo para depois dar os passos. Muito bem. Fala, Nathan. E é interessante que quando a gente faz o trabalho, a gente trabalha realmente com um operador, geralmente 4 a 5 médios, né? E o operador tem que ter esse discernimento, porque é como se fosse um quebra-cabeça. Sim. Um médio vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, e você vai juntando aqueles fatos, você vai montando aquilo. Dependendo da sua mediunidade, da sua conexão, sim, você vai montando e vai trazendo aquela cena do que aconteceu com o consulente, do que tem que ser trabalhado ali, sim, entendeu? Então... é algo que geralmente o pessoal fala, puta, é muito complexo, mas flui muito tranquilo, né? É autoconfiança, né, Nathan? E é que nem a gente comentou, né? No começo você não fica tão confiante, mas com o passar do tempo você vai tendo uma conexão com os próprios médiuns ali, com o grupo, com a egrégora que vai se formando do grupo, você vai conhecendo seus mentores, você vai se conectando com eles, né? E vai ficando tudo mais tranquilo. E para mim o mais marcante, assim, na questão da apometria é no final do trabalho. Aquele sentimento que a gente sente um sentimento de amor tão grande, de estar ali sendo útil para a espiritualidade, que é uma coisa que eu queria que todo mundo pudesse sentir pelo menos uma vez, né? Essa fraternidade ali. Você sente uma conexão com um plano superior que é indescritível. É muito bom. Um livro que fala para vocês, fica também como recomendação, se chama Os Viajores, é do médium Robson Pinheiro. Através do espírito Ângelo Inácio, tem um fato, não me recordo se é capítulo 6 ou 8, em que Pai João de Aruanda, ele está narrando dos dois lados, né? No mundo espiritual e no mundo físico, o grupo de médiuns então atuando e como que as entidades estão se comportando. Fato é, também que nos chama a atenção além de tudo, que uma das médiuns, ela está no trabalho, mas ela está preocupada com a filha que está passando por uma questão, né, difícil no momento. E quando o dirigente do trabalho espiritual, ele percebe que a médium, ela está preocupada, né, e dedicada mentalmente ali, emocionalmente também com a filha, ele já pede para uma entidade, ele pede para um Exu ir até a filha para que dê um suporte e talvez numa questão mentomagnética entre a mãe e a filha, até seja rompido uma conexão para que a médium, então, ela se coloque, porque ela está ali de corpo presente, sim, e também que esteja mentalmente e emocionalmente. E aí, então, o trabalho acontece. Para a gente entender também que a espiritualidade, nós estamos alicerçados na espiritualidade. Nós realizamos também trabalhos online e presenciais. Muito mais online, porque nós temos pessoas de, assim, distâncias, né? Fora até do nosso país, na Europa. E
própria apometria, com a terceira lei, ela oferece, né? Ela diz ação à distância, ela diz que é possível realizar. E nós, a cada trabalho, como o Nathan falou, da gratidão, do amor em que nós realizamos, nós vamos aprimorando a cada trabalho. Para a gente já encerrar, mas antes das considerações finais, eu queria que vocês falassem para as pessoas que talvez tenham um bloqueio, deixassem a mensagem direta para essas pessoas, caso elas podem começar por um livro, né? E querer experienciar o que vocês experienciaram e tem dado certo na vida de vocês. O que vocês diriam para essas pessoas que falam, eu quero conhecer a apometria, mas o meu dirigente, ou eu mesmo acho que talvez não seja tão seguro? Além de tudo que vocês já falaram. Acho que a gente tem que entender o nosso caminho, né? Existe a questão dos nossos dirigentes, a religião que a gente segue, e a apometria, ela caminha em paralelo, né? O perigo está em a gente fazer coisas que você desconhece, né? Então, qualquer item sem estudo, né? Isso que provoca o perigo. Então, você não vai fazer uma apometria de qualquer jeito, você começa estudando. Então, existe o aviso das pessoas, dos guias, por questões X que eles nos fazem, só que existe também o nosso caminho. Então, a gente tem que entender, poxa, esse é o meu caminho? É isso que eu quero fazer? Então, eu vou estudar, mas vou estudar com seriedade. É igual você entrar num centro de umbanda, de candomblé ou espírita, sem preparo algum e querer achar que amanhã vai acontecer uma mágica. Porque a apometria, eu estava pensando nisso agora, ela não é uma mágica, a gente não vai resolver o problema da pessoa em um. Né? A apometria eu sempre falo para eles, nós somos 1%, né? E a pessoa, ela fica com 99% do trabalho para mudar a vida dela. Então, assim, quem quiser começar, é um estudo, é a dedicação. Poxa, nosso grupo, né? Quantas literaturas a gente coloca, como é divulgado o estudo, os cursos que nós fazemos, quantas horas a gente se dedica. Não para, né? A gente é paralelo ao trabalho. Nós não somos médios enferrujados, então, e não necessariamente a gente precisa ser médio de incorporação, a gente precisa ter essa sensibilidade, a conexão e o entendimento também dos nossos limites, né? Então, o consulente não vai chegar lá para a gente vai fazer uma mágica, ele vai sair bem amanhã, não. Nós temos o nosso papel, temos que entender o limite da nossa atuação dentro daquele trabalho, porque muitas vezes são muitas coisas para tratar. Imagina, uma vida toda que a pessoa traz, então é um início e entender aquele limite, entendendo dentro daquele limite e trabalhando com fé, com amor e com estudo, é isso que tem que nortear a nossa vida. Muito bem, Carol. E você, Ana? Sim, é basicamente o que a Carol falou, né? A gente não tem que ter medo, né? Basicamente é você se dedicar, estudar, se conectar com aquilo, né? Porque o conhecimento, ele é poder, né? Então, poder para a gente saber trabalhar as nossas situações, saber poder ajudar os outros, né? E, é dedicação, né, cara? Dedicação, se conectando. E a apometria é algo que eu indico para todo mundo, né? Como a Carol comentou na questão da responsabilidade, tem que ter responsabilidade, porque querendo ou não, você vai estar lidando com situações de outras pessoas, às vezes até situações suas, né? Então tem que ter a dedicação do estudo, do aprendizado, né? A gente está sempre estudando, fazendo as leituras junto com o grupo, né? E é como se fosse um processo, né? Você vai aprendendo, começando lá participando da energização do grupo, vai entrando como médio, vai tendo umas percepções, vai tendo mais confiança de relatar suas percepções, depois você vai estar operando e assim vai seguindo. Muito bom, Nathan. Pessoal, para vocês que estão acompanhando aí o nosso bate-papo, a nossa troca de ideias, as nossas experiências para vocês, né? Levando o que vivemos, o que vivenciamos, para que vocês também verifiquem. Claro que tem muitos apômetras que é importante, a gente conta também que vocês coloquem os comentários para dizer das experiências de vocês. Nós temos cursos regularmente e, como o Nathan falou, às quartas-feiras, semanalmente, e às quintas-feiras, 2 vezes por mês, nós fazemos a abertura do trabalho, fazemos um estudo de 40 a 50 minutos, para que a gente também discorra sobre vários temas relacionados à apometria e outros não, como uma questão terapêutica, emocional também. E aí vocês podem interagir conosco, não precisa ser apômetra, mas o curso é para quem quer, mas a participação é aberta para quem
quiser participar ali daquela discussão, daquele tema, daquele estudo, e antes da abertura dos trabalhos, nós fazemos o que chamamos de limpeza energética, para que todas as pessoas recebam também essa condição, esses recursos. E algo muito bacana que ocorre é que nós colocamos os nomes de entes, de amigos e de pessoas que estejam passando por alguma questão e os relatos também. Colocamos no chat do Zoom, da plataforma Zoom, e estamos fazendo a limpeza energética. Daí, portanto, as pessoas vão receber esses recursos. Os espíritos nos dizem que cada nome que nós colocamos, endereço, essas pessoas também estão sendo analisadas, ajudadas, e os relatos delas. Então esse feedback chega até nós, de que muitas vezes, sem ter passado por um tratamento, algo que estava atormentando, né, ocorrendo ali, foi amenizado, houve um alívio e até solucionado. Esse trabalho da espiritualidade e o magnetismo intensificado por aquele grupo chega, não sabemos até onde, né? Mas sabemos que dá muito resultado. Então, nós agradecemos, nós do Instituto Espiritualistas e Apômetras, nosso grupo agradece muito a vocês. Nós estaremos aí trazendo, batendo esse papo aí, trocando essa ideia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só complementando, né, isso que você falou, às vezes só o fato da pessoa entrar lá e falar, não estou num dia legal, vou entrar para ver o que está acontecendo. Às vezes até o estudo que a gente passa lá, muitas vezes é o problema da pessoa. Porque tem essa questão da espiritualidade. Espiritualidade a gente não consegue compreender tudo que acontece nos bastidores, né? Então às vezes a gente vai fazer uma preparação, a gente vai, o que a gente vai ler hoje, que estudo? A gente se conecta e às vezes é o problema daquela pessoa. Às vezes é uma palavra, algum relato, alguma mensagem que você passa lá e você consegue auxiliar aquela pessoa de alguma forma, né? Perfeito. Então tem que se presentear com isso, né? Vai lá, participa da energização, do estudo, aos pouquinhos vai comparecendo nas nossas reuniões que com certeza você vai sair melhor do que você entrou lá. Isso perfeito, Natan. As pessoas talvez estejam se perguntando agora, é gratuita às quartas-feiras. E aí falar, e como é que eu faço para passar? Tem os nossos contatos, que vocês vão poder marcar com a pessoa responsável, espiritualistas e apômetras, né? Pode ser pelo YouTube, também pode ser pelo Insta, mande o direct que a gente vai estar agendando com vocês para esse atendimento para vocês. Carol, quer concluir alguma coisa? Não, é só para corroborar, né? Corroborar o que vocês disseram, assim, a gente não tem noção do que acontece. Então, a partir do momento que a gente se prostra e a gente pede ajuda, nós recebemos. Sim. Então, a participação da limpeza, ela não é simplesmente estar lá, e sim é um momento de fé, de amor, que você é um momento seu, em que você faz essa conexão. Não é mágico, mas parte da pessoa. Então, a partir do momento que ela entrou lá na nossa reunião, e ela pediu com amor, então ela vai receber. E acredito que a gente não tem nem noção de como se ajuda, e a gente não precisa ter. Né? Eu acho que é uma coisa que a espiritualidade traz, que às vezes a gente gosta de saber o que aconteceu com os casos, para a gente acompanhar. Sim, sim. Mas esse é o resultado de amor, da nossa fé, sim, da dedicação, do grupo, né? Você como o nosso líder, né? O nosso organizador, as pessoas, toda a espiritualidade, ninguém faz nada sozinho. Então, se você entrou, você pediu, você tá você quer realmente ser ajudado, a ajuda vai vir. Com certeza. E o que a gente tem já era para a gente ter encerrado, mas aqui vai surgindo, mas o que a gente tem também como premissa, meta, vamos dizer assim, é que cada membro do grupo, ele se misture, né, interaja e possa desenvolver aquilo que está nele, as aptidões, como a apometria, ela também ajuda a nos desenvolver mediunicamente e animicamente, paralelo a isso. Essa energia que nós temos, que é o nosso magnetismo, como eu disse, como nós falamos, das leis e das técnicas, falamos em 13 leis da apometria, porém a 14ª, que vem então englobar e vem explicar as demais, porque ela se baseia na energia cósmica, que é esse prana, esse ti, o axé, que envolve a cada um de nós. Nós temos a energia anímica, que é representada pela letra Z, de anímico, né, de Zo, e também a B,
que é mediante aos desequilíbrios que cada um de nós possui, e aí a gente equilibra isso. A barôntica não pode ser maior que a conexão espiritual que temos, esse ti, esse axé que recebemos e que nós traduzimos com o nosso magnetismo, não pode ser. A intenção também não pode ser essa energia barôntica maior, para que a gente equilibre. E tudo isso trazendo autoconhecimento, trazendo consciência, para que a gente a cada dia possa melhorar. Então, quero agradecer a todos vocês novamente, agradecer a Carol Galo, Nathan Peron, membros do Instituto Espiritualistas e Apômetras, coordenadores também do Grupo Espiritualistas e Apômetras de Apometria, e deixar aí vocês com gostinho de quero mais, para a gente voltar aí no próximo podcast. Valeu, gente, gratidão. Obrigado, Grande pessoal. abraço. Tchau, tchau. Obrigada.